40 anos de atraso. É esse o tempo que nosso país perdeu na questão tecnológica e inovadora. Os outros países avançaram, criando e testando produtos, enquanto o nosso preferiu pegar o caminho mais longo, manter a economia fechada e, consequentemente, estática. Mas por quê? Continue aqui no vídeo para entender melhor, pois hoje, aqui no Futuro à Vista, nós vamos descobrir se de fato o Brasil é uma piada no ramo tecnológico. Não é de hoje que é sabido que quanto mais avançado na tecnologia, mais autossuficiente é um país. E quanto mais autossuficiente, melhor, pois assim consegue manter boas relações com outros países e até mesmo fazer exigências e acordos quando necessário. Dito isso, muitos países têm uma tecnologia muito avançada e conseguem se manter tranquilamente com os seus próprios recursos, sem precisar exportar de outros países. Isso se deve em grande parte a planejamento e aos recursos naturais que o próprio país fornece. Com isso, é quase impossível não pensar no Brasil, pois com tantos recursos naturais e com tanta mão de obra, nosso país deveria ser um forte concorrente no cenário de países com tecnologia avançada. Mas por que será que não é? Em recente entrevista ao Plugado Podcast, o geólogo Sérgio Sacani conversou sobre o que ele acha ser o motivo do atraso tecnológico aqui no Brasil. Antes, vamos contextualizar quem é Sérgio Sacani. Sacani é formado em Geofísica pela Universidade de São Paulo e atuou na indústria petroleira. Ele também tem mestrado em Ciências e Engenharia do Petróleo e doutorado em Geociências pela Unicamp. Trabalhou como consultor da Roxar entre 2007 e 2011 e atualmente atua como supervisor de geologia na Halliburton. Mesmo com essa formação, uma das grandes paixões de Sérgio Sacani é o espaço e seus mistérios e tecnologias avançadas, e é isso que ele fala em seu canal Space Today. Agora que já entendemos quem ele é e que tem propriedade para falar sobre o assunto, vamos entender melhor sobre o que ele falou. A entrevista focou em entender e discutir sobre os avanços tecnológicos feitos por outros países em comparação ao Brasil. Essa discussão se deve ao fato de que, enquanto outros países estão muito progredidos em questões de produtos inovadores, o Brasil ainda está no momento de criação de testes. Sacani diz que aqui no Brasil, apesar de termos os recursos que possibilitam um imenso avanço tecnológico, afinal temos a mão de obra e os recursos e a vontade de crescer dos empreendedores, não tivemos o planejamento, pois ao invés de tentar fazer exportação e importação de produtos, fazendo a economia girar, a escolha do Brasil foi fechar o mercado e tentar desenvolver a própria economia, ou seja, produtos de brasileiros para brasileiros. Mas ao contrário do esperado, a economia ficou estática e os brasileiros ficaram alheios às inovações do mundo exterior. Isso tudo se deu após a reserva de mercado ser implantada. Mas você sabe o que foi a reserva de mercado? Reserva de mercado foi o momento iniciado em 1984, em que o governo decidiu proteger alguns setores da economia brasileira. Com isso, o governo tornou ilegal a importação de serviços e produtos. O intuito disso foi proteger o mercado interno brasileiro. Então, foram determinadas tarifas, leis e impostos que deveriam ser seguidos e mantidos. Uma padronização. Apesar do objetivo ser proteger o setor de compra e venda brasileiro, essa prática ocasionou alguns problemas, afetando negativamente consumidores e empreendedores de forma geral. Isso porque, se novos produtos não são importados, apenas os produtos do país ficam disponíveis para a venda. Como não terá uma diversidade de produtos, não haverá competitividade de preços, então os valores dos produtos não vão baixar. Isso prejudica os compradores. Já os vendedores são prejudicados pois não conseguem contratar novos funcionários e fazer sua empresa crescer. E vale lembrar que isso não é garantia de que os produtos do país serão de ótima qualidade, pois, como é ressaltado na entrevista, muitos produtos comercializados aqui durante esse período eram de baixíssima qualidade, e o consumidor não tinha como buscar por uma marca de fora do país, pois elas não existiam. Então, em resumo, na teoria, a reserva de mercado é uma forma de proteger o país, mas na prática, o que essa modalidade faz é atrapalhar o desenvolvimento nacional. Sacani diz que em 1989, aqui no Brasil, precisava acontecer a engenharia reversa. Como assim? Você deve estar se perguntando. Exemplo, quando um empresário dono de loja comprasse um produto fora do Brasil, precisaria chegar aqui, desmontar o produto
produto e revendê-lo. Então, empresas como Nike, Apple não eram comercializadas aqui no Brasil, não existiam aqui. Acontece que mesmo fechando o país para produtos estrangeiros, não houve um crescimento interno. Então, enquanto o Brasil não criava marcas expressivas em outros países, como Estados Unidos, foram surgindo várias marcas fortes como Apple, Microsoft e IBM. Outros países incentivaram a tecnologia a crescer. Aqui não aconteceu esse incentivo. Ainda no podcast, Sacani conta que apenas em 1990 e 1991, o Collor acabou com a reserva de mercado e ocorreu a abertura de mercado. Ele também diz que esse resguardo acabou atrasando o nosso progresso em comparação a outros países, um atraso estimado em 30 a 40 anos. Por exemplo, a China. A China tem os seus produtos criados e testados no próprio país e não depende de terceiros para continuar funcionando. O que mais chama atenção é que ele diz que a China implementou mais ou menos a mesma tática de reserva de mercado durante um tempo. Claro que não da mesma forma que aqui no Brasil, pois são países e culturas diferentes, mas que lá isso deu certo e o país conseguiu muitos avanços. Ele também ressalta que, diferente do Brasil, os chineses não iniciam um projeto de curto prazo, e sim projetos de longo prazo, com duração de cerca de 30 anos. Por isso, a economia e a tecnologia de lá já está bem mais avançada. Por exemplo, enquanto aqui no Brasil, para criar um novo foguete, seria necessário a criação das peças, do sistema e o teste de tudo isso. Lá na China, eles já passaram por todas essas etapas e seus planos já são para próximos 30 anos. Já são novas criações, novas invenções. Então, ao passo que outras dezenas de empresas espalhadas por todos os países já têm foguetes em funcionamento, o nosso país está cogitando a começar a construir foguetes. Entende a diferença? É um hiato tecnológico muito grande do Brasil em comparação a outros países. Então, vale a pena começar agora? Teremos o planejamento correto dessa vez? Mas e você? Já sabia que o Brasil estava atrasado assim por conta de uma determinação feita aqui mesmo? Acredita que se a reserva de mercado não tivesse sido implementada, o Brasil teria progredido mais em todas essas questões de invenções, tecnologias e marcas? Ou acredita que mesmo sem essa política nosso país tomaria o caminho mais longo e não conseguiria a guinada necessária para alcançar países como Estados Unidos e China? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque aqui nós sempre vamos trazer as informações mais importantes e interessantes a respeito do mundo tecnológico. Tudo aquilo que você precisa saber. Para isso, não se esqueça de ficar atento aqui ao canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui ao lado você encontra mais vídeos interessantes, é só clicar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima!